Pronto, Vitória respondeu. Se uma pessoa estiver vendo, é porque aqui tá tudo ok aí para passar para vocês, tá bom? O meu áudio, tanto o áudio como a imagem, está passando ok para vocês, né? Quero dizer para vocês que esse mini curso é um mini curso reservado, então vocês que tiveram adquiriram aquela apostila que eu passei para vocês no privado, aquela é uma apostila minha, tá certo? Vocês não demandem para ninguém, vocês pagaram por ela. Então não repliquem, só os alunos que têm acesso a esse curso, ele tem acesso àquela apostilazinha que eu mandei para vocês, tá bom? Mais uma vez, a aula está sendo gravada. Guardem suas indagações. Ao final do curso, nós vamos tirar as nossas dúvidas. Vamos dar continuidade à nossa aula, combinado? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre feridas e coberturas. Muitos aqui têm interesse em trabalhar com feridas. Não sabe por onde começar. Feridas é o ponto alto, é um dos pontos chaves na área de enfermagem. Feridas está com você aí no decorrer do seu conteúdo profissional, enquanto você estiver trabalhando em enfermaria, UTI, casa de apoio, onde você estiver, tem uma ferida lá para você cuidar, tá certo? E outra, essa ferida ela precisa ser cicatrizada. Mas aí você simplesmente olha para a ferida e não sabe o que fazer com a ferida. Porque você cresceu e aprendeu que cuidar da ferida é apenas lavar com água e sabão e às vezes cobri-la. Mas será que todas as feridas eu preciso cobrir? Que tipo de ferida eu posso realizar uma cobertura, né? E que tipo de cobertura, de correlatos eu vou elaborar nessa ferida? Nós estamos aqui porque eu tenho certeza que você não sabe o rumo que vai dar a sua vida depois que você se formar. Ou você já é formado, mas não tem um rumo aí a tomar na sua vida com relação à saúde, tá? Sabe que vai fazer concurso público? Esse conteúdo também é importante para você, mas não sabe como interagir quando estiver lá na frente trabalhando com feridas. Eu sou formada, trabalho na área de técnico de enfermagem desde os anos 2000, sou enfermeira, trabalhei com ferida minha vida quase toda. Depois que me tornei enfermeira, eu não trabalho com a ferida em si mais. Eu aprendi, né? Na verdade, aprendi, não. Eu ensino a fazer com que os meus alunos tenham a mesma perspectiva que eu tive de anos atrás, quando ninguém me ensinou a tratar de ferida e eu tive que aprender sozinha, lá, na prática mesmo. Quando eu me deparei com um paciente de 1,80 m, tá? E que ele tinha quase que todo o corpo repleto de feridas, no Hospital Onofre Lopes. E ali eu tive que tratar da ferida dele, eu e mais 2 colegas, porque o banho dele levava quase 2 horas. E aí a gente precisou aprender mais sobre feridas. Depois dele, que era seu Paulo, que faleceu, né, naquela época, nós já tratamos vários tipos de ferida e eu aprendi muito com isso, tá? Porque é um conteúdo muito extenso e que está sempre sendo atualizado. Então você precisa estar atualizado para o mercado de trabalho, tá? E aí eu pergunto a você, que rumo você está tomando para que essa atualização, para que você realmente se diga assim para você mesmo, né? Eu estou tratando bem a ferida, eu estou realmente sabendo fazer o que é certo. Porque em sala de aula, às vezes, você não tem tempo, o professor não tem tempo hábil de projetar uma boa perspectiva para você de tratamento de lesões, tá? E aí você fica sem rumo. Você aprendeu até a tornar, né, uma ferida cicatrizada, mas você não sabe o que fazer com ela. Sabe quais são os conteúdos programáticos. Você vê o horizonte lá na frente, mas não sabe o que fazer com essa interação que você aprendeu com essa perspectiva aí com relação a feridas, tá? E aí, você também pode se perguntar, eu pergunto e você não precisa me responder, mas algo te trouxe aqui. Talvez uma questão de que você já gosta de ferida, talvez uma questão porque você não gosta de ferida e você quer entender mais sobre, ou talvez seja algo que você queira se especializar aí na área de saúde, tá? Você quer se tornar mais expert, né, nessa área. Hoje em dia, você pode realmente ter um fator que vá auxiliar você mais ainda, que são os fatores relacionados ao tratamento, né? E dentre esses fatores está o seu ganho de dinheiro.
tá? Quando você está trabalhando na saúde, uma das coisas que você quer é trabalhar para ter o seu retorno financeiro. E aí você vai trabalhar muito, porque tem muito banho no leito, tem muita troca de fralda, tem muito curativo para se fazer. E às vezes, quando você realmente sabe fazer um curativo, sabe fazer uma boa troca de fralda, sabe realmente dar um banho no leito como deveria, você não perde tempo, né? Você vai estar à frente do seu colega, vamos dizer assim, do seu tempo, você vai ganhar mais tempo com tudo e vai ter menos trabalho, né? Hoje em dia, quando você está na enfermaria, você pode ter certeza que no mínimo 2 diabéticos vai ter, né? Todos os diabéticos, eles podem desenvolver uma úlcera, uma ferida, tá? Mais de 20 milhões de diabéticos existem no nosso país. Cerca de 27% desses pacientes com diabéticos irão ser submetidos, irão, né, a apresentar uma LPP, que é nada mais nada menos que uma lesão por pressão. Aquela famosa escara, né, que nós falávamos antigamente. E aí, quando eu me dou de cara com uma escara, olha, até rimou. Escara, né? Uma LPP, lesão por pressão, uma ferida. E agora? Estou na enfermaria, comecei meu trabalho, mas eu não sei tratar de uma ferida. Então, nós vamos aprender hoje 6 passos de cicatrização para você conseguir cicatrizar uma ferida, contudo, ganhar um paciente, 2 pacientes, 3 pacientes para a vida. Porque ele pode ser até a tua porta de trabalho lá fora, tá? A primeira coisa que você vai fazer para conseguir cicatrizar uma ferida é determinar a causa dessa ferida. O que ocasionou essa ferida, o que fez com que esse paciente tivesse essa ferida. E como é que você vai determinar essa causa? Quando você elabora um histórico clínico do paciente, que é nada mais, nada menos que uma anamnese, né? Você vai conversar com o paciente e vai identificar os fatores sistêmicos. Professor, o que são fatores sistêmicos? Doenças correlacionadas como diabetes, hipertensão, né? Elas são fatores ali que podem desencadear uma doença e, contudo, uma ferida, tá? Os valores emocional, porque essa pessoa ela pode estar com uma perspectiva de vida diferente do que ela já tinha 10, 15 anos atrás. Então, o fator emocional, ele machuca muito o organismo. Uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade, uma pessoa sofrida, ela também vai desencadear esse sofrimento para o seu organismo, contudo, vai diminuir a cicatrização de uma ferida. Você sabia disso? Sem falar que o fator emocional pode estar linkado justamente na ferida. Eu não sei se você já percebeu, mas tem algumas pessoas que amam a ferida, porque essa ferida é o quê? A sua ferida é o ponto de acesso a ela ganhar dinheiro com ela. Ela se conseguir uma aposentadoria por conta dessa ferida. E ela está mais próximo dos seus parentes. Existia uma senhora que ela machucava a ferida e as pessoas perguntavam: como é que a senhora, quando está com a ferida pronta, boa, a senhora volta de novo com a ferida quase que do mesmo jeito? Ela dizia que machucava a ferida porque só dessa forma ela tinha mais contato com a avózinha dela, com a filha dela, né? E, consequentemente, com a neta. Porque era quando a ferida estava ruim que elas estavam com ela levando para o pronto-socorro, para a UBS, enfim. Então, tinha um valor emocional ali. Não que ela amasse a ferida, mas era uma portabilidade dela estar mais perto da família, o que é errado, né? Ela não poderia machucar a ferida, mas estava já tendo um problema de valores emocionais, né? Sentimentais ali. Outra coisa, em ponto de determinar a causa que nós temos que fazer é avaliar essa ferida. Avaliar todo o contexto da ferida. O que é isso? Eu tenho uma lesão, né? Aqui as bordas e aqui a lesão. Uma lesão com bastante sangue, tarará, que tem as bordas. E aí eu vou começar a avaliar essa ferida como um texto. Eu já sei qual é a causa. Vamos dizer que eu descarto aí que ele tem hipertensão, mas ele é diabético. E aí essa causa pode ter várias situações, né?
Uma ferida pode também acontecer devido a um acidente automobilístico, pode ter uma infecção, né? Então, existem inúmeras causas. E agora eu vou, depois de determinar essa causa, eu vou examinar a ferida. O que eu examino na ferida para começar a tratar ela? Eu examino o leito da ferida, né? Os tipos de tecidos, se tem necrose, se tem tecido viável, inviável, tá? Se tem borda, como é que tá essa borda, se é cheia, se é pequena. Eu vou avaliar o exudato, né? O que são exudato? São os líquidos que estão ali dispostos daquela ferida, tá? Vou avaliar se tem sinais de infecção, se é purulenta, serosa. E quais são os indicadores que essa ferida vai me mostrar de como eu posso cuidar e tratar ela. Então, esses são os primeiros passos para a cicatrização dessa ferida, ok? Aí, nós vamos ter que eliminar. Deixa eu só, peraí, só um instantinho. Nós vamos ter que eliminar essas situações. Nós já tivemos a determinação da causa, identificamos os fatores sistêmicos, identificamos o valor emocional que essa ferida tem para aquela pessoa e fizemos uma avaliação da ferida, um contexto geral. E nessa avaliação, nós trabalhamos uma foto da ferida, vamos dizer assim. Nós identificamos o que ela realmente precisa para ser tratada, tá? E aí, um quinto passo chega, que é quando eu vou eliminar e descartar todas as barreiras que estão ali impedindo a cicatrização. Aprendam comigo. Quais são as barreiras que eu posso encontrar em uma ferida para eliminar a cicatrização? Sabe por que uma ferida não cicatriza? Porque muitas das vezes ela vai ter uma necrose e essa necrose não está sendo viabilizada ali contextos para que ela seja cicatrizada, retirada de forma correta. Ela vai ter bordas inviáveis, que vocês vão ver já já o que significa essas bordas inviáveis. Ela vai ter desequilíbrio do exudato, que é isso? Uma ferida, para ser ferida limpa, ela não necessariamente precisa estar sem nenhum tipo de exudato, né? Nenhum tipo de líquido. Ela não pode ser nem totalmente úmida, mas também não pode ser seca. Porque se eu tiver uma ferida seca, o que é que eu faço com uma ferida seca? Eu hidrato. Ok? E se eu tenho uma ferida com muito exudato, com bastante exudato, eu faço o quê? Eu elimino essa quantidade de exudato, fazendo o quê? Uma absorção. Então, ao contrário, eu preciso ter o meio termo. Eu não posso deixar ela transbordando, mas eu também não posso deixar ela seca, porque ela precisa de hidratação. Outra coisa importante é eliminar a infecção dessa ferida. Esse paciente precisa estar tomando um antibiótico, esse paciente precisa estar tomando um anti-inflamatório, esse paciente precisa estar tratando a ferida com métodos de cicatrização e barreiras da infecção. Uma outra coisa que eu vou ter que eliminar é o biofilme, que é todo esse contexto junto, que tem barreiras de infecção, desequilíbrio de exudato, tá? Então, eu vou observar todo esse contexto na ferida para poder eliminar. Então, isso chama-se eliminar barreiras locais da cicatrização. Uma ferida para cicatrizar, ela precisa estar sem nada disso aqui. Se ela tiver muito biofilme, se ela tiver muito exudato, ela não cicatriza adequadamente, ok? Então, vamos entender o que seriam esses pontos de barreira que impedem uma cicatrização, para ver se a gente consegue observar em algumas feridas. O que eu faço se eu encontrar esses pontos negativos em uma ferida? Olha só, uma pessoa que tem bordas inviáveis, o que são bordas inviáveis?
Bordas inviáveis é tipo, isso aqui é uma ferida e aqui são as bordas dela, ó. Essa lateralizada, tá vendo? Essa parte lateral aqui são bordas de uma ferida. E o que seriam bordas inviáveis? Seriam bordas que estão impedindo essa ferida remodelar, se afastar no epitélio e cicatrizar. Então, nós vamos fazer o quê? Remodelar. Professora, como eu faço isso? Já eu vou mostrar para vocês aqui no próprio slide como você vai fazer um processo chamado agudização. É um processo para retirada de bordas inviáveis. Agudização, ok? Então, guarde isso aí na memória que já eu vou mostrar para você aqui como é que a gente vai fazer isso. Quando eu tenho muito exudato, o que é exudato, gente? É líquido. Seja pus, sangue, secreções. O que é que eu faço para controlar isso? Eu vou fazer uma manutenção. Eu nem vou tirar muito e nem vou deixar muito. Eu tenho que deixar a ferida úmida, mas não sanguinolenta, não purulenta, entendeu? Eu tenho que simplesmente retirar aquilo que é excesso. Tá bom? E o que é que eu faço quando eu tenho uma ferida com infecção? Eu vou controlar essa infecção. Então, eu posso usar as pomadas antibacterianas, eu posso usar os correlatos, né? Que impedem ali o aumento dessa infecção na ferida. O biofilme, eu vou eliminar. Biofilme é um fator que impede essa ferida cicatrizar, que é aquele fator ali, ó, de métodos de contaminação, tá? Aquela crosta sanguinolenta, purulenta, que está ali eliminando, aliás, estadiando ali o processo de cicatrização dessa lesão. Fazendo isso, eu vou adquirir 10 pontos aí, para que essa ferida ela fique assim, ó, totalmente cicatrizada. Aqui, ó, a ferida cirúrgica. É muito provável que ela vai ficar cicatrizada, que ela vai dar certo. Porém, eu poderia contaminar essa ferida aqui no ato simplesmente de uma limpeza comum, né? Então, vamos entender o que seria necrose, para eu poder observar essa necrose na ferida. Necrose são tecidos, né? Tecidos mortos, sem vida. É aquela parte mais escura da ferida, assim, ó, enrijecida, tá? Como estou mostrando aqui, isso aqui é uma pessoa carbonizada, tá? Morta, tá? E aqui, ó, ela ficou com algumas espécies de carbonizado, parecido necrose, que é tecido morto, inviável. Esse tecido ali não serve para nada e ele precisa ser retirado daquela ferida para que eu tenha possibilidade de cicatrização. Uma ferida saudável, uma ferida com sangue, com cheiro de sangue, com tecido de fibrina. Para que eu consiga observar naquela ferida que ela tem fibrina, eu preciso retirar a necrose. Senão, não tenho como cicatrizar. Professora, como é que eu posso fazer essa retirada? Existem 2 processos que o técnico de enfermagem, o enfermeiro habilitado, e você vai ver aqui comigo quais são, que é o processo de escarotomias. As escarotomias numa ferida são pequenas ranhuras, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é uma pessoa vítima de choque elétrico, tá? Onde ela está com bastante lesões. Aqui é uma criança, essa criança está entubada, enfim. E aqui foi realizado escarotomias, que são esses pequenos cortes, ó. Esses pequenos cortes aqui, para que saiam fluidos inflamatórios, infecciosos, e essa pessoa consiga se reconstituir. Essas escarotomias, gente, nós podemos realizar diretamente na ferida. É o processo de revitalização, utilizando bisturi e utilizando um processo
mecânico com hidrogel. Tá certo? Como é que eu faço isso? Eu tenho uma lesão, tá? Aqui eu estou mostrando aqui uma lesão de um paciente, ó. E aqui eu tenho um tipo de lesão apresentando para mim um tecido inviável que eu preciso retirar. Eu estou retirando ali, ó, esse tecido, tá vendo? Utilizando dois instrumentos aqui, um bisturi, tá? E uma pinça cirúrgica para retirada desse material. No processo de escarotomia, por exemplo, eu vou ter aqui um dano, né? Eu tenho aqui uma lesão enrijecida, que no caso é uma necrose. E nas escarotomias, eu vou fazer pequenas ranhuras, como eu mostrei para vocês, né? Para que esse tecido morto ele consiga ser revitalizado e retirado do jeito que está sendo retirado esse aqui. Você faz pequenos cortes, fecha essa lesão com hidrogel, com soro fisiológico. No outro dia ela vai estar amolecida, ela pode continuar da mesma cor, tá? Mas ela vai ficar mais amolecida e você vai poder utilizar esses dois instrumentos aqui, realizando o processo chamado escarotomia, onde com uma pinça você consegue segurar, né? Segurar essa fonte infecciosa, esse tecido inviável, puxa esse tecido inviável e com o bisturi você pode fazer pequenos cortes, ranhuras e ir retirando esses pequenos pedaços aqui de infecção. Esse processo chama-se escarotomia. Entendido? Existe um outro processo, que é uma técnica chamada square. Também utiliza uma lâmina de bisturi para realizar o corte de tecido. Porém, essa técnica é uma técnica diferente. Por quê? Porque eu vou fazer isso e só vou poder dar continuidade no procedimento, vamos dizer, 24 horas depois. Então, eu encontro, vamos dizer que isso aqui é um tecido inviável, uma necrose na ferida, né, que é a pele. Aqui é a lesão com necrose. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um bisturi e vou fazer uma técnica de square que parece mais o quê? O jogo da velha, tá vendo? Ó? Fazer pequenos cortes, assim. Feitos esses pequenos cortes, eu vou colocar aqui em cima uma pomada chamada hidrogel. Hidrogel, ficou hidrogel, mas é hidrogel, tá, gente? Depois que eu fizer esses pequenos ranhões nessa casca grossa, não vai sangrar, não se preocupe, porque aí não tem vida, então não tem sangramento. É um processo um pouco mais endurecido, local. Pode ser utilizado lidocaína, alguns médicos eles aplicam a lidocaína, alguns enfermeiros também. Mas como é um tecido que não tem, não é vascularizado, então ele não interfere com relação à dor do paciente, tá? E aí você aplica o hidrogel por cima dessas ranhuras que você fez. Aplicando o hidrogel, você vai cobrir essa ferida com gaze. E bastante hidrogel. Depois põe mais algumas gases, fecha essa ferida. Com 24 horas depois, você vai retirar esses pequenos pedacinhos que você deixou aqui, ó, com aquela pinça cirúrgica, sabe? Você vai puxar esses pequenos pedaços quadrados aqui que você fez. Eles vão sair bem tranquilamente, sem causar dano ao paciente. Por quê? Porque o hidrogel ele vai fazer esse processo de sugar, tá? Ele vai absorver essa necrose. E aí você vai conseguir tirar após essas ranhuras que você vai fabricar na ferida. O nome dessa técnica chama square. Ok?
que você pode realizar também na ferida de um paciente. Quando eu encontro uma borda inviável, professor, o que eu faço? Aqui eu tenho uma borda inviável, ó. Tem uma ferida enorme. Aqui eu faria o quê? Uma técnica square, não é isso, ó? Porque está muito enrijecido, então eu faria isso aqui. Pequenos cortes com bisturi. Cortes em forma de jogo da velha. Jogaria aqui uma pomada, ó, umas gotas de pomada aqui em cima. Várias. E cobriria essa parte aqui com gazezinho. Depois que eu lavasse tudo, né? Aí eu ia cuidar da ferida partes por partes. Aqui nesse lado aqui da ferida eu tenho fibrina, eu tenho tecido o quê? Vivo. Eu tenho sangue, ó, um lado bonito da ferida. Aqui, então, eu só usaria solução fisiológica. E um pouco do gás. Botava gás aqui já para cobrir. Aqui eu já tenho infecção, né? Eu tenho infecção aqui. E aqui eu vou tratar com papaina, por exemplo. Então, coloco papaina aqui e cubro com gases. Professora, aqui eu tenho mais bordas inviáveis. Eu posso fazer as pequenas ranhuras aqui, também cobrir com gás, esperar acontecer, né? No outro dia. Mas eu tenho aqui um ponto super importante, que são bordas inviáveis. São as bordas, gente, que elas criam aqui, ó, ao redor da ferida, impedindo que essa ferida ela se afaste, sabe? E que ela progrida para a cicatrização. Então, o que é que eu posso fazer com essa parte na verdade, enrolada, né? Eu vou transformar essas bordas, fazendo também pequenas ranhuras sobre ela. Por exemplo, eu tenho aqui uma borda inviável, né? Aqui são mais 2 lesões, tá, gente? Para vocês verem, né? Com remoção, aqui após a remoção, ó. Aqui eu fiz, aqui tem o tratamento, né, que foi feito. Aqui em cima. Aí, vamos dizer que o tratamento foi feito aqui em cima, tá? Vamos dizer que foi feita a técnica square aqui, né? Fechou. No outro dia foi retirada toda essa parte, essa zona preta aqui, ó. E a ferida ela foi se revitalizando, ó. Tá vendo? Com pouquíssimos pedacinhos aqui, ó, de tecido de necrose. Só que essa ferida ainda tem umas bordas aqui que são bordas inviáveis e eu vou precisar recuperar essa ferida. São bordas enroladas com os termo científico, né? O nome que se dá a ele é epíbole. Essa epíbole são essas bordas aqui, ó, muito grossas, enroladas, e elas impedem que a lesão consiga progredir com a cicatrização, porque elas vão ficar enrolando por cima da ferida e eu não vou conseguir ter uma boa cicatrização nessa ferida. Então, como é que eu faço? Tá vendo o tamanho dessa lesão aqui? Aqui são bordas que já foram retiradas, ó. Eu tenho pedaços de carnes aqui à mostra, porque são bordas que foram retiradas para que essa ferida ela pudesse ficar dessa forma aqui exposta. Se eu tenho uma ferida com muita borda, com essa parte aqui muito cheia, essa ferida ela não tem espaço para crescer e diminuir o tecido epitelial para chegar à cura. Então, o que é que eu faço, gente? Eu venho aqui com a ponta de um bisturi número 10 e faço aqui, ó, pequenos cortes nessas bordas. Pequenos cortes, bem pequenininho. Pequenos cortinhos aqui, dentro dessa própria borda enrolada. O que acontece quando eu fizer esses pequenos cortes? Vai sangrar naturalmente esse sangue. Pequena quantidade de sangue vai jorrar aqui dentro dessa ferida. O que é que vai acontecer? Essa ferida ela vai começar a se revitalizar.
o sistema nervoso central vai receber informações de que tem sangramento aqui, e o sistema nervoso central vai mandar informações de que comece um processo de cicatrização novamente nessa ferida. E aí é que está o segredo. O cérebro da gente é o nosso mestre, ele vai começar a indagar essa ferida para ela cicatrizar. E ela vai começar a cicatrizar de novo, até que ela começa, ó, esse tecido aqui começa a expulsar a epíbole para fora, dando espaço para a cicatrização contínua. Interessante, não é? Foi o que aconteceu com essa paciente. Sem falar, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas aqui eu tenho pequenos pedaços de gases dentro dessa paciente, para que o cérebro ele entenda, gente, que essa ferida ela está ocupada, que ela não tem mais para onde correr. Porque se ele entender que aqui existe um buraco, esse cérebro não vai mandar nunca as informações para cá, para essa ferida, para ela cicatrizar o mais rápido possível. E aqui o tratamento nada mais é que solução fisiológica, viu? Solução fisiológica e papaina aqui, ó, onde eu tenho essa seção de infecção. Ok? Sangramento em uma ferida, apesar de ela ser muito feia, mas sangramento numa ferida é vida. Tá? É muito melhor ver um processo que não seja hemorrágico, mas ver um sangramento numa ferida do que ver pus. Pus está tirando a dignidade do paciente. Pus não é vida. Ok? Um outro processo que você vai ter de mecanismo de cicatrização, gente, é na abordagem inicial, tá? Você vai ter que medir essa ferida. Como? Se você tiver feridas com bastante crateras, que são crateras, são buracos, tá, gente? Você vai precisar medir essas crateras por dentro. Então, você vai inserir um instrumento, né? Não precisa ser pontiagudo. Um instrumento na cavidade dessa ferida, como está aqui essa tesoura. E aí, você vai colocar esse instrumento até ele topar, sem machucar o paciente, tá? Ele vai sair, quando você retirar, ele vai estar manchado, né? Vamos dizer que ele manchou até aqui, a ponta no meio dessa tesoura. Então, você vai pegar uma régua e você vai medir até onde foi a abordagem, né? Até onde foi essa abordagem clínica através dessa tesoura, tá certo? E aí você vai medir. Para que isso, professora? Porque todas as vezes, todos os dias que você for fazer a troca do curativo, você vai ter que medir para ver se essa ferida continua crescendo, aprofundando para dentro, ou se ela diminuiu mais, a parte de fora. Isso é uma certeza de que você vai ver se está dando certo o seu tratamento. Se quanto mais você continua o tratamento, mais essa ferida se estende, mais ela fica craterada, longa, maior, é sinal que esse tratamento não está sendo eficaz. Ok? Aqui eu tenho uma outra lesão com cratera, né? Aqui é na região sacral, ó. Aqui é próximo, no final, né? Da coluna cervical. E aqui eu tenho bumbum e reto, tá? Então, isso aqui é a região sacral do paciente. Cheio de pomada, né? Então, o que é que eu faço aqui nesse orifício, gente? Eu vou colocar um instrumento quando eu estiver tratando, para ver até onde ele vai e ver a possibilidade de colocar também gases, compressas, aí dentro, para que ele consiga ser adicionado para ele, né, uma conduta de revitalização através dessas gases e compressas. Então, ela vai começar a cicatrizar novamente, ok? É um processo demorado? É, muito demorado. Pode durar de 6 meses
a 1 ano ou mais para a cicatrização completa dessa sacral. Ok? E aí, por último, nós vamos escolher a cobertura, que é o que nós vamos colocar na lesão. Existem N coberturas no mercado. Nós temos a papaina, óleo de girassol, bicarbonato, tá? Então, nós precisamos conhecer a ferida primeiro, viu aí como eu preciso entender como é que tá a ferida, para ver se eu preciso até usar uma cobertura ou não. Por exemplo, você vai precisar parar de decorar nome de produto, porque uma ferida, ela vai cicatrizar de forma fisiológica, isso é fato. O que você tem que aprender é que cada tipo de ferida, ele pode ser inserido ou não em um determinado tipo de produto. Por exemplo, você quer eliminar a barreira e administrar coberturas e correlatos no tratamento. Então, você vai observar a ferida, eliminar as barreiras. Quais seriam as barreiras, por exemplo? Um epíbole seria uma barreira. Um sangramento poderia ser uma barreira. E aí, nesse caso, eu vou observar quais seriam as coberturas que eu colocaria ou correlatos nessa lesão, tá? Vai depender do tipo de lesão, para eu saber que tipo de cobertura eu vou fazer e se ela atende a necessidade do paciente e da equipe de enfermagem. Então, vamos aprender a diferença de correlatos para a cobertura. O que são correlatos? São os géis, pomadas, os cremes e óleos. Esses aqui, eles são colocados diretamente na ferida do paciente. Ele correlaciona a pele à lesão. Por isso o nome dele é correlatos. Géis, pomadas, cremes, hidrogéis, né? Óleo de girassol, óleo qualquer, enfim. Isso chama-se correlatos. Vocês não vão mais errar. Já em se tratando de cobertura, eu tenho vários tipos de cobertura e nós trouxemos para vocês verem algumas das mais, vamos dizer assim, famosas, né? As coberturas com hidrofibra, né? Que ela protege, interage com o exudato, mantendo sempre o paciente limpo e sem umidade. São aquelas hidrofibras bem fininhas, são coberturas super especiais para os nossos pacientes. As indicadas com espuma são as coberturas que têm fase de granulação, né? Ou seja, uma ferida com exudato, úlceras, podem fazer a necessidade de utilização de espumas. São aquelas coberturas mais espumosas, na verdade. Os não aderentes, né, são curativos que a função dele principal é proteger os tecidos do leito, de feridas, contra outros danos. Você tem uma ferida, uma lesão grande, você não vai querer sair aí machucando, batendo tudo quanto é canto na sua casa. Então, nós vamos utilizar coberturas não aderentes, tá? Já as antimicrobianas são coberturas, são drogas, na verdade, que têm a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos. Então, uma ferida ela pode ser acometida de vários tipos de comprometimento através de drogas, tá? E aí você vai ter que inibir esse crescimento de uma forma bem tranquila no micro-ondas. No micro-ondas, tá? Você pode fazer isso. E os antibiofilmes que são para as feridas crônicas, LPP, vascular e exudato. No micro-ondas você pode colocar aderir, né? No que a gente chama micro-ondas, mas são aqueles processos de autoclave, né? Então você vai colocar material autoclavados para que você possa inibir esse processo de micro-organismos que são os processos inflamatórios na lesão, tá? Aqui eu separei alguns tipos de curativos
Eu tenho aqui os alginatos, muito famosos. Eu tenho carvão ativado, hidrocolóide, bastante utilizado para proteger, evitar lesão por pressão, assim como o hidrogel. Aqui os filmes, né, que são aqueles transparentes. A papaina, o ácido graxo, né, que é o famoso óleo de girassol. Os antissépticos aí que devem ser respaldados, enviados, né, clinicamente, vamos dizer assim, pelos médicos, tá? E é uma coisa que eu queria falar para você, algo bem interessante para você conseguir aplicar isso de vez, para você não esquecer. Olha só, não falei de ferida seca e úmida, que ela precisava ter um meio úmido, mas que não fosse de muita quantidade. Pois muito bem. O que você faria se você encontrasse uma ferida seca? Uma ferida seca, você iria utilizar prioritariamente, né, uma solução fisiológica para deixar ela úmida ou um hidrogel, tá? Depois, você iria colocar algo para aderir essa ferida e que ela ficasse o quê? Úmida, não precisasse ficar tão ressecada. Então, isso é um processo de hidratação da ferida. Uma ferida úmida ou pouca quantidade, média ou pouca quantidade de exudato, fica visível quando você só retira a cobertura, então ela pode estar ligeiramente marcada. Não precisa você retirar todo, mas o excesso. Lava e cobre de novo com um novo material. Eu tenho uma ferida úmida, beleza, mas ela está tranquila. Já a ferida saturada é uma ferida que está o quê? É uma ferida que ela está desejando troca. Tá? Para proteger o restante da pele, porque eu tenho ferida somente aqui, ó. Você já pensou essa ferida vai estar vazando e ela vai estar levando infecção para o arredor da pele? Então eu vou precisar fazer novamente, né, uma troca de curativo para melhor condição dessa lesão. Não pode, de jeito nenhum, a paciente estar com curativos de longa data, longa permanência, sendo que eles estão saturados, tá? Se eu encontrar curativo dessa forma também, ó, vazando, vai ter que ser feita a troca com maior frequência e reter essa quantidade de fluidos aqui, ó, porque também demanda um processo de infecção hospitalar ou residencial. Aqui eu trouxe para vocês verem alguns tipos de coberturas, né? Correlatos, coberturas. Aqui eu tenho uma esponjosa. Aqui eu tenho hidrocolóide, né? Ele é estéreo, tá? Esse hidrocolóide aqui é muito utilizado em processo de profilaxia ou tratamento ou profilaxia, ou para prevenir, tá? Prevenir LPP. Então, tá ali com a pele do paciente um pouco avermelhada, né? Você tem aqui o bumbum e tem a pele dele ali um pouco avermelhada. Então, já se compra um hidrocolóide, um curativo, para colocar nessa zona avermelhada e essa avermelhidão ele não progrida. Então, eu tenho aqui um processo de curativo pré-existencial, vamos dizer assim. Ele previne a ferida, tá? Já no caso de uma ferida bastante exudato, tem muito líquido, então eu vou colocar uma cobertura, um correlato, que ele vai fazer o quê? Ele vai ativar aquele sangue ali para ele e ele vai, ó, sugar. Eu posso estar usando também um tipo de curativo chamado carvão ativado de prata. Ok? Aqui é um outro processo que está crescendo muito no mercado, tá, gente? Que são os curativos a vácuo. É utilizado por sobre a ferida que
uma maquinária a vácuo, né? A gente faz o transporte aqui. E aí vai realizando aqui uma irrigação. Geralmente utilizado em úlceras venosas, né? Pé diabético, se tiver com uma deformidade na perna, a perna está muito enrijecida e o paciente não consegue mais nem andar, ele não consegue sentir essa pele, nem essa perna. Então, é muito utilizado esse tipo de curativo, tá? Que é um curativo de sistema a vácuo, ok? Feito pelo enfermeiro e o técnico habilitado. E aí nós vamos para o processo de mecanismo de tratamento da ferida em si. Para lavar a ferida, toda e qualquer ferida, gente, seja hospitalar ou residência, a gente pode usar um sabão neutro, né? Sem perfume, sem álcool. Nesse caso aqui, nós utilizamos numa enfermaria uma clorexidina, tá? Então, nós utilizamos a solução fisiológica, né? Depois, nós vamos colocar solução termos ativas, né? Aqui é a clorexidina, digliclonato de clorexidina, 2%, e nós vamos fazer o esfregaço nela, na lesão, juntamente com esse conteúdo, tá? Depois eu vou enxaguar com solução fisiológica e finalizar o correlato, se vai colocar pomada, se vai colocar antibiótico, enfim. É uma sequência de lavagem de lesão, tá bom? E por final eu posso também, além da solução fisiológica, utilizar o gliconato de clorexidina sem álcool, tá? E ele não é o sabão, ele é só um enxaguante, tá bom? Que ajuda também a fazer a limpeza, ó. Dessa forma. Então, aqui é uma grande lesão, é uma úlcera, né? Venosa. E aqui estão utilizando uma seringa de mais de 20 ml, você pode usar uma seringa de 20, com uma agulha de 40 por 12, instala aqui, ó, sobre a seringa de 20 ml e faz pressão com jato de solução fisiológica como morno, gente. Pode pedir para mornar no micro-ondas que dá certo. E aí você leva a morna porque já auxilia na dor que porventura o paciente venha sentir. Tá bom? Do mesmo jeito que com uma mão você já está colocando solução fisiológica na seringa, você pode limpar com a outra mão, ó, como se estivesse abuando juntamente com o digliconato, né, de clorexidina aquosa, para fazer o que? O degermação, né? Você vai fazer uma degermação da ferida. Existe a possibilidade de lucrar com tratando de feridas? Sim. Não só financeira, mas também de alta responsabilidade e grandiosidade para vocês, tá? Tá crescendo muito, você pode se tornar uma expert, né? Nesse processo, você pode ampliar seus horizontes, e eu achei por bem trazer um pouco desse conteúdo para você. No dia 23, né? Ó, amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Começando a se amar, você vai conseguir fazer também o amor chegar ao outro, né? Do outro lado. Dia 23 de fevereiro, tá, gente? Nós vamos ter um encontro no Hotel Monza Palace, tá? A partir das 14 horas. Será maravilhoso você conhecer esse aspecto na prática, presencial, onde nós vamos utilizar um pedaço de pezinho, tá bom? Um material lá, que eu não posso dizer o que é. E você vai desbridar, vai inserir medicamento, vai fazer curativos, tá? Vai realizar um manejo de troca, né? De plantão, realizando as anotações de enfermagem com relação ao que você fez com a ferida do paciente. Então, é muito importante que você esteja nesse curso, para que você se autovalorize e você possa ter, ó, um processo rentável, de lucrativo para você. É uma possibilidade maravilhosa.
E eu conto com você, se você puder ir nesse dia 23, vai ser maravilhoso, a partir das 14 horas, tá? Uma outra coisa também que eu vou mostrar para vocês aqui, tá, gente? É que nesse processo da técnica Square, a gente consegue fazer lá na nossa aula prática, num animal, óbvio, que vai estar morto, né? E nós conseguimos fazer de maneira lúdica para que o aluno aprenda e entenda como o paciente se sentiria e como você se sentiria aperfeiçoando essa técnica. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. É uma aula simples, mas pode ter certeza, se você está estudando para concurso, um pouquinho de cada coisa aqui hoje, você pode ter tirado justamente a nota que você precisa para entrar no seu concurso público, tá? Eu vou encaminhar esses slides para vocês no privado. Eles não serão encaminhados para vocês naquele grupo, porque nem todo mundo ali aderiu ao curso e não conseguiram assistir. Alguns, tá? Mas eu vou encaminhar para você assim que eu finalizar a apresentação aqui. Agora eu posso abrir os microfones de vocês, vocês podem abrir também. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas que vocês têm a esse respeito, sobre feridas e coberturas. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui o chat de vocês, que às vezes vocês não gostam de falar, né? Neuza colocou aqui, hidrogel é uma pomada. Hidrogel é um tipo de gel em forma de bisnaga, tá? Ela é um tipo de tratamento eficaz também autolítico para retirada de necrose, assim como nós aprendemos nesses dois tipos de técnica. Na Square, tá bom? Ela é super eficiente porque meio que retira, né, aqueles pedaços de necrose instantaneamente, sem precisar fazer força e sangrar ou machucar a ferida do paciente, tá? Claudiana perguntou: o técnico de enfermagem pode fazer essa técnica Square? Pode sim. O bom é que você participe de uma aula prática juntamente conosco para que você possa ter essa condição fisicamente, porque nós realizamos esse processo também lá em um material e você recebe o certificado com uma quantidade de horas ali aceitável para que você consiga ali realizar esses procedimentos sem nenhum problema. Inclusive, muitos técnicos de enfermagem em seu ambiente de trabalho realizam essa técnica sem nunca nem ter feito um curso, porque faz parte do tratamento com o seu paciente, ok? Neuza Alice, acho que perguntou a mim. Sim, somos daqui de Natal, Grande Parnamirim. As nossas aulas funcionam aqui no Monza Palace Hotel, em Natal, ali depois do Natal Shopping, tá? Para quem vem ali do interior da BR, tá bom? Obrigado, Eric, mas sim, estará disponível o mais rápido possível. Nós temos alguns vídeos ainda em questão, assim como também os certificados. Pode demorar um pouquinho, mas chegarão, tá certo? Para vocês. Os vídeos não demoram, não, tá? Vitória, o curso de domingo está no valor de R$ 70, tá, Vitória? O curso presencial. Nós temos o curso online também, com aulas online, onde o aluno aprende bastante coisa com um certificado maior, uma quantidade de aula maior também. Caso você tenha interesse, você pode falar comigo, viu? Mas a aula de domingo, ela é R$ 70 e o aluno vai ter direito a participar das práticas, tá? Ok? Neuza, essas técnicas de tratamento, os técnicos podem fazer sim, já respondi anteriormente, né, a colega anterior. Quanto ao uso do AGL puro diretamente na ferida, pode correr alguma lesão? Muito pertinente essa questão de Claudiana. Sim, Claudiana, pode ocorrer. Hoje em dia, o uso do AGL, no caso óleo de girassol, ele não é mais para ser aplicado diretamente em nenhum tipo de lesão. Onde nós aplicamos o AGL, até porque tem muitos idosos que têm o costume de utilizar algumas clínicas, né? Elas não vão causar isso como empecilho.
Elas podem ser utilizadas ao redor, naquele nível ali, como se fosse no estágio inicial de uma lesão, né? Quando você tem aquela pele avermelhada, tá certo? Ou na pele mesmo íntegra ali, para ajudar, né? E evitar um ressecamento de pele. Mas diretamente na lesão, hoje em dia, nós não aplicamos mais. Assim como também não aplicamos, né, aquela famosa pomada, aquela pasta d'água. Alguns pacientes utilizam, né, porque as famílias, elas gostam, têm comum acesso com aquilo ali. Mas a gente não tem notificação com relação a isso, não, tá? Nós não podemos mais, já saiu da nossa literatura utilizar esse tipo de controle, tá? São basicamente essas linhas aqui que eu mandei para vocês nos slides, tá bom? Pronto, a mesma coisa com óleo de coco que Eric também está perguntando. Não diretamente na lesão. Existem alguns tipos de tecido, por exemplo, você sofreu uma queda de moto, um acidente causou ranhuras. Esse óleo, ele não vai prejudicar, ele vai hidratar a pele e ali ele vai ajudar também a revitalizar. Onde você não pode colocar o óleo de coco, né, o óleo de girassol, são em feridas de grande porte. Hoje em dia você não põe mais. Mas o óleo de coco pode ser utilizado num tecido viável, um tecido ali de uma lesão tranquila, de uma ranhura, um acidente de moto ali que você arranhou, né? Você pode colocar que ele funciona também como um gel indicador de hidratação. Mas se for, por exemplo, uma ferida causada por um dano de queimadura, você não pode aplicar nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de hidratante. Aí você pode aplicar os hidrocoloides, tá? Que são aqueles hidrogéis, né? Que eles vão favorecer aí a questão dessa queimadura não causar nenhum tipo de queimar mais ainda. Ela vai progredir essa ferida, fazendo com que ela cresça mais essa queimadura. Ok? Vitória, esse curso de hoje é de quantas horas no certificado? O curso de hoje, por mais que tenha sido menos de 2 horas, todo o curso com teoria, ele tem equivalência a 2 horas, tá? Então, o curso de vocês, eles têm essa equivalência de 2 horas, tá certo? Porque vocês ganharam também uma apostilazinha. Quem não recebeu essa apostila ainda, pode me procurar no privado que eu vou mandar em PDF para vocês, tá? Ferida seca pode sim, viu, Neuza? Muito bem. Ferida seca pode ser usado óleo de girassol e óleo de coco. É basicamente uma ferida, a pergunta aí do Érico, né? Uma ferida íntegra, uma ferida sem nenhum tipo de implicação, aquela ferida comum que a gente adquire em casa, mas a gente não coloca isso numa lesão por pressão, já profunda, uma ferida ali que está fazendo tratamento com antibiótico. Nada disso a gente pode fazer, tá certo? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? E aí, gostaram da aula? Alguém quer falar alguma coisa? Bem rapidinho, né? É só um aperitivo da nossa aula de domingo. Muitos aqui também já estão inscritos, mesmo aqueles que não não puderam assistir hoje, vão assistir essa aula gravada, viu? E aqueles que puderem estar conosco aqui no domingo, né, no Monza Palace Hotel, será muito bem-vindo. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Na próxima semana, também eu vou inserir mais uma aula dessa online com o processo para aqueles que não podem ir para presencial, ver ao menos aqui ao vivo, tá certo? Na próxima semana, na terça-feira, também às 14 horas, já está marcada aqui na minha agenda, já estou marcando com minha garganta para não adoecer. Pelo valor de apenas R$ 10, aqueles que estão assistindo essa primeira aula. R$ 10. Nós vamos ter o módulo 2 desse quesito de feridas, onde eu vou ensinar vocês ao vivo. Oi? Nessa próxima aula da terça-feira, pelo mesmo valor de R$ 10, nós vamos aprender a desbridar num pé de porco, tá certo? Eu vou trazer aqui um pé de porco, nós vamos fazer algumas técnicas aqui ao vivo e vocês vão ver comigo como é que eu realizo esse desbridamento nessas 2 técnicas de square que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, é bem interessante que você assista também a segunda aula. É uma aula mais abrangente, nós vamos falar sobre doenças cancerígenas, né? As feridas de pele, o câncer, como elas se
se instalam, né, no paciente e o motivo de uma necessidade de você fazer aí o processo mecânico de desbridamento. Técnico de enfermagem habilitado pode sim fazer, sabendo o que está fazendo, ele pode fazer, até porque existem muitos técnicos lá fora que fazem sem nenhuma habilitação e fazem tranquilamente. Claro que tudo dentro daquele campo onde eu possa fazer, tá? Todas as feridas, lesões em um hospital, elas são condicionadas e tratadas pela equipe da enfermagem. Se você tem um curso, mínimo que seja, de conhecimentos específicos sobre feridas, quando você vai entregar um currículo seu em um hospital, você muito provavelmente, se gosta de feridas, né, vai ser condicionado a uma equipe de curativos. Então já é importante você ter uma demanda a mais para vocês, tá? Então, na próxima aula, esse curso vai bombar, eu tenho certeza, porque é o desbridamento, né? Quem teve esse aqui vai ter um ponto a mais, vai ter um crescimento a mais, mas o de desbridamento vai ser bem legal, que eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço e utilizo as duas ferramentas aqui no ao vivo para vocês, na próxima terça. Combinado? Então, já faça a sua inscrição, porque eu vou abrir o grupo lá somente para os inscritos, tá bom? Um beijo. Assim que a aula estiver disponível para vocês, ela demora cerca de 24 a 72 horas. Meu marido edita, eu libero para os pagantes, tá bom? Para vocês reutilizarem e estudarem depois. Claro que o certificado vai demorar um pouquinho. Nós temos aí certificado de punção, temos certificado de coleta vácuo, certificado de UTI, vários certificados aí para demanda. Mas vai dar certo e vocês vão receber sim, tá bom? Beijo, forte abraço. Até a próxima e se inscrevam que eu estou esperando vocês na próxima terça-feira. Fiquem com Deus.